Nós vamos iniciar a escola dominical. Hoje, a segunda... Garganta seca. Hoje, a segunda parte da aula que nós começamos no domingo passado, que falamos sobre tribulação. Os irmãos lembram que no domingo passado foi colocada uma abertura enfatizando o sentido da palavra. Os irmãos lembram que tribulação significa prensa, aperto. Então, nós também apresentamos que tribulação não são os problemas diários e corriqueiros que nós passamos. Tribulação não é isso. Tribulação na Bíblia é um sentimento de agonia que tem relação com o quê? Com as coisas que nós perdemos, com as coisas que fazem mal para a gente, ou com relação ao reino de Deus? O reino, não é isso? Baseado em que versículo que nós lemos, que eu chamei muita atenção, que o nosso Senhor Jesus falou. O que ele falou? Lembra do versículo de cor? Mas antes ele falou assim, eu vos tenho dito, não é isso? Ou seja, eu já tenho falado mais do que uma vez para vocês. No mundo vocês vão ter. Por essa palavra ter vindo de Cristo, concorda comigo, que toda a palavra dele vira diante do Pai autoridade para nós seguirmos, porque ele é o nosso Salvador. Então, na verdade, ele fala assim, eu vos tenho dito, não vai ser diferente disso. Vocês vão ter aflições, mas essas aflições não são as aflições que nós achamos que nós sentimos no dia a dia. Alguém fez mal a gente, nós ficamos tristes. Não, não é isso. Pode até estar contido isso com relação ao reino de Deus. Muitas vezes, por nós seguirmos a Cristo, pessoas nos entristecem. Por quê? Porque batem de frente com a gente e sem a gente questionar a própria vida delas. Elas batem de frente porque não concordam. Então isso causa tristeza. Mas a tribulação, no sentido da palavra, é um aperto. Lembra que vem de tríbulos, do latim, não do grego. Vem de tríbulos. Tríbulos era aquela peça que imprensava grãos para fazer a farinha. Então, às vezes, tinha umas tão grandes que 2 homens tinham que segurar ela. Então, desse nome veio a palavra tribulação, prensar. Quantas vezes nós nos sentimos assim, com aperto, e não sabemos a origem? Não temos nada visível que esteja acontecendo naquele dia, mas sentimos um aperto no nosso ser. E muitas vezes esse aperto perdura por muito e muito tempo, dias e até meses. Houve homens, e um homem especial, John Bunyan, que ele contou que ele passou por esse aperto durante anos. Anos, porque tinha a ver com a palavra de Deus. Então lembre-se, nós vimos na primeira aula essa situação no sentido da palavra, vimos como o mundo banalizou essa palavra. Hoje em dia, quando se fala tribulação, se relaciona a, poxa, a vida tem andado muito triste, as tribulações da vida. Aí alguém pergunta, quais são as tribulações da vida? Se você falar assim, o mal da nossa vida, pode até ser aceito, mas quando você fala tribulação da vida, nós só temos uma vida, segundo a Bíblia, uma, que é a vida Zoe, ou seja, é 2222, o número dela no léxico. Então, essa vida Zoe é a vida que Deus deu quando a sua vida bios morreu. Ou seja, quando você realmente foi ressuscitado com Cristo, você ressuscita com essa vida Zoe. Então, na verdade, essa vida, ela deve ter tribulação porque ela não pertence a esse mundo. Mas eu digo para vocês, a tribulação serve como instrumento para distinguir o ímpio do justo, pelo que nós vimos na aula passada. Pelo que nós vimos na aula passada, então como ela pode distinguir, assim, separar o justo, quando eu falo justo, é o justificado. Não justo como homem, mas justificado por Cristo. O justo, o bem-aventurado, do ímpio. Como a tribulação, pensa bem, pode ser uma pergunta retórica, mas vocês podem muito bem, de repente, responder alguma coisa. Como a tribulação pode individualizar cada um, distinguir cada um, tornar distinto, totalmente diferentes um do outro? Como? A tribulação, que é uma coisa única. Você falou semana passada, o crente vive em tribulação no presente, né? E o ímpio tem a tribulação futura. Isso, por quê? Então, Isso, continua, por favor. Então, o crente, o
tal, como você falou, que vive em tribulação. Agora, no presente, sempre. E o ímpio fica pensando que talvez possa ter. Isso. A diferença está que as pessoas, quando convivem nesse mundo, procuram o que para com a sua vida? Procuram fazer o que com a sua vida? Não, mas nós não temos problemas nesse mundo. Até o ímpio tem. O que o ímpio faz diferente do justo? Ele vive para isso. Ele vive para ser feliz. Sim, mas para ser feliz você precisa ter o quê, fisicamente? Saúde. Saúde, você tem que estar inteiro. Como é que você pode... Entenda bem, essa felicidade humana. Aí tudo bem, você vai e busca essa vida boa. Então você vai lutar a tua vida toda, não importa da forma que você estiver lutando, para que você tenha uma vida plena, boa nesse mundo. Certo? Já o servo de Deus, por ter sido decretado a ele, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Então por que Jesus falou? Aflição, mas não se preocupem. Ele quis dizer, não se preocupem. Essas aflições, é necessário que elas aconteçam. O ímpio só vive pela perspectiva terrena. E presente. Presente. Então, o que ele faz? Ele vive de luta para se manter, porque ele não tem uma confiança em Deus. Não é gerada no coração dele uma confiança em Deus. Então, ele luta para o quê? Quem faz o meu caminho sou eu. Já o justo, ele pode ser a pessoa que for no termo intelectual, no termo físico, até mesmo no aspecto social. Mas uma vez justificado por Cristo, toda dependência, não é 99,9 não, toda e qualquer dependência dele, de qualquer situação ou parte da vida dele, depende de quem? De Deus, de Cristo. Não existe, sabe, quem já ouviu uma frase assim? Esforça-te que eu te ajudarei. Todo mundo fala isso, quando a Bíblia fala tem de bom ânimo, ele não está falando assim, tem de bom ânimo, olha, eu vou ajudá-los. Ele diz que esse esforço humano já é uma necessidade do cristão. Porque se você resolveu seguir a Cristo, então você está ouvindo isso dele, vocês vão ter aflições, e você escolhe seguir, você está sendo irresponsável se você no meio do caminho você fala assim, não era bem isso que eu queria não. Quantas pessoas agem assim? Sabe? Então hoje nós vamos mostrar essa distinção entre o justo e o ímpio. Vocês querem que eu comece por quem? Comece pelo ímpio ou comece pelo justo? Por favor, escolha. Prefere que eu comece pelo justo ou pelo ímpio? Não vai importar. Não, escolhe um. Pelo ímpio. Pelo ímpio? Miguel. Beth. Vocês gostam de ímpio, hein? Ímpio. Ímpio. Joyce. Olha só, tudo bem. Isso, então, vamos começar pelo ímpio. Mas os irmãos vão ter uma surpresa, porque os irmãos escolheram o ímpio, por isso que eu perguntei. Mas eu tenho que se não, vocês vão ter uma surpresa, vocês mesmos vão indagar isso. Olha só. Mas não vai ter semana que vem só? Não, vai ser hoje. Então, olha só. Aí vamos falar da ilusão do ímpio. Abrem Salmo 73. 73. Salmo 73. Tua Bíblia, Miguel, a direita é muito pequena? Você enxerga? Então, quando precisar de ler, você pode ler pra gente? Dá para enxergar a letra? Não. Então, deixa eu achar aqui. Não, eu também não. 73? Que eu estou começando aqui de baixo. Então, vamos lá. Como nós falamos que o ímpio ele se preocupa de manter a vida dele correta, assim, em termos sociais e financeiros, até seguro, então ele vive como se nada fosse o quê? Nada fosse acontecer. Como se você se cuidar, você pode muito bem burlar a, entre aspas, lei divina. De que aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Porque ele não entende isso. Ele não entende que a vida que você vai perder, que aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder a vida que Deus tem para ele. Então olha bem o que diz o Salmo. Lembra do 73?
que é famoso, é o Salmo de quem? Isso, então mas nós não vamos falar do que a gente sempre vê, não. Olha, eu olhava a prosperidade dos ímpios. Vamos ver outra coisa, olha só. Asaf, ele falou que ele teve mal. Ele falou, Deus é bom, mas eu quase que eu corrompi isso. Estou resumindo. Porque eu olhava a dos ímpios, o quê? Sem ler. Hã? Prosperidade. Mas essa prosperidade não é só din-din, não. Quando fala próspero, ele olhava assim, caramba, nada acontece de mal para eles. E pense bem, tu já reparou que toda pessoa, nós somos cristãos, e quando nós começamos a interagir com outras pessoas, nós não conseguimos observar o que ele observou no final, a parte espiritual. Nós só observamos, rapaz, como vivem bem, sabe? Rapaz, está sempre com saúde, está sempre, nada lhe falta. Então, tudo isso começa a se atacar nossa mente por meio do maligno. Ou seja, ele começa a está vendo aqui? Ó, você está agindo errado. Você devia, o seguinte, servir a Deus. Olha bem, não fala deixa a Deus. Você devia servir a Deus e fazer parecido com eles. Procurar gerenciar a tua vida. Mas, tu lembra que Faraó fez essa proposta também para Moisés? Não faz o seguinte, pode ir para o deserto lá, mas deixa o que aqui no Egito? Duas coisas importantes para que eles tivessem que voltar. Deixa os seus filhos, não é isso? E deixa os seus bens. Aí Moisés falou assim, não, nós sairemos com tudo para servirmos a Deus. Ou seja, tudo que nos pertence, largaremos o Egito. Agora, olha bem, você pode ler para a gente, Miguel? Eu vou aproveitar a presença do Miguel aqui hoje. Ó, o versículo 12, lê o 12, por favor. 7:3, 12. Aliás, vamos fazer o seguinte. Miguel, faz o seguinte. Lê o 3. Vai lendo, eu te peço para parar quando precisar, vai. Pois é engrejado o gabinete, ao ver a atividade do mundo. Para eles não há preocupação, seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são pedidos com Deus. Para. Foi ler até o 5, não é isso? Olha bem, tu acha que isso é verdade? Ele está falando desses homens como se os homens fossem o quê? Imortais, não é? Imortais. Então, não é, ele está falando dos homens assim, olha o que o Miguel acabou de ler. Não se acha em trabalhos como outro tipo de pessoa, ele está dizendo. Como se eles fossem deuses. Assim, então, o que acontece? O que faz com que o crente seja encontrado como traidor da geração dos filhos de Deus? Não é quando ele deseja, eu acho que eu aqui não granjeei a minha vida direito, por isso que eu fui para Cristo. Eu fiquei aflito, sabe? E quando você vai para Cristo também ainda tem a promessa. Lembra que eu falei na semana passada? Que toda vez que toda a experiência que nós tivemos aqui de conversão, uma coisa não aconteceu. Alguém chegou para você e falou assim, a frase que Cristo falou, ninguém pode duvidar. Cristo, Beth, você quer Cristo? Qual seria a frase que a pessoa teria que falar para você, Beth? Beth, você quer Jesus Cristo? Sim, você se arrepende dos seus pecados? Olha, para você chegar ao céu, vai chegar por meio de muita o quê? Aflição. Aflição, porque isso foi o próprio Jesus que falou, e Paulo parafraseou, Pedro parafraseou, mas Jesus foi o precursor dessa frase. Olha, eu vos aviso, o reino do meu Pai está esperando, e esse reino é eterno. No mundo vocês vão ter aflições. Sabe o que acontece? Não. Irmão, para com isso, está amarrado. Foge disso. Irmãos, nós não vamos ver que então vem a tribulação para mim. Vamos saber que ela é necessária. Porque não temos o comando de fazer ela vir ou de fazer ela se afastar. Não temos o comando. A tribulação ela acontece, quanto mais você se aproxima do reino de Deus, mais briga você compra com quem? Com quem? Que representa o quê? As trevas. Isso, as trevas. As trevas, representa as trevas. Ou seja, você um dia estava nas trevas, saiu, tu acha que vai ficar barato? Não, esse é o problema das pessoas que entram na igreja. Não é que você entram na igreja. A frase é o quê? Hoje em dia eu estou onde? Na igreja. Eu estou na igreja. Ninguém fala. É difícil um reconhecimento assim. É difícil, eu estou dizendo. É tanta multidão agora na igreja, uma coisa que na minha época era escassa. Só entrava na igreja quem parava de tremer. Quem parava de tremer
entrava, nem vou dizer se convertia, não entrava na igreja, porque botava a gente para tremer. Sabe, não era que a época era diferente, não. É porque se sentia tanto pecado, mas a impiedade se multiplicou e tornou a nossa vida condizente, corriqueira, com o quê? Durante o dia, todos os dias. Com o quê? Rotina. A rotina que é o quê? Boa ou má? Má. Nós nos acostumamos com o mal. Nos acostumamos e simplesmente fazemos isso. É assim mesmo. Não, a Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não faça forma. Conformar no grego é essa aqui, ó. Tem o côncavo, não é isso? E tem o convexo. Conformar é se encaixar perfeitamente na forma como o mundo exige de você. Você é crente, ele pode não tirar Cristo da tua vida, mas ele faz com que você se conforme com ele. Tem que se submeter. Tem que submeter. Mas a Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Ele devia falar, mas conformai-vos com Deus, não é isso? Mas ele não fala. Não vos conformeis com esse mundo, mas vos conformeis com Deus. Está em, se não me engano, capítulo 12 de Romanos. Isso, transformai-vos por meio de quê? De quê? Da vossa mente. Para que o quê? Para que experimenteis, para que prove, para que tenha a concordância, para que sinta o sabor, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável o quê? Vontade de Deus. Você passa a descobrir quando você realmente percebe que a tribulação é um instrumento da alma para moldar você, mas ela não é um instrumento que Deus determinou. Olha, eu determino tribulação na tua vida. Não é, faz parte. É como se o céu estivesse aqui, a terra, o mundo estivesse aqui e tivesse sido feita uma aposta. Eles não vão conseguir chegar até lá. Não. E Deus fala assim, eu não vou me envolver, dar nenhum poder especial para eles, para que eles possam passar fácil. Mas eu vou avisar para eles. Olha que sabedoria de Deus. Avisou, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Então, se uma pessoa avisa para você, Beth, você é inocente? Não. A pessoa avisou. E tem gente que é tão íntegra que fala assim, não, eu fui avisado disso. Eu fui avisado, eu não sou inocente disso, eu fui avisado. Tanto quando é consequência do pecado, como é consequência da obediência, que é uma boa consequência. Sabe? Você fala assim, olha, de qualquer forma eu não sou inocente, eu fui avisado. Ninguém me enganou. Então, continua lendo. Agora a Silvia lê, por favor. O Miguel leu até o 5, não é? Isso, 6, Silvia, em diante. Pelo que a soberba o cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Continua. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Preste atenção, agora essa parte é séria. Isso aí é literal o que ele está falando. Ergue o quê? O que você está falando aí? Ergue a sua boca contra quem? Mas não quer dizer que a pessoa fala assim, eu odeio o céu, não. As atitudes deles são tão soberbas, como fala, olhos inchados de gordura. Não está dizendo que o olho com pálpebras inchadas, não. Como fala, olhos inchados de gordura, é o famoso quê? Com relação às coisas que desejam. O que a Bíblia fala dos olhos? A soberba da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo, tudo que eles desejam, eles lutam e conseguem. A Zá estava observando isso. E com isso, ao invés de glorificarem a Deus, fazem o quê? Erguem a voz contra. Repete, se continua. Ergue a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Isso. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem, como o sabe Deus? Ou há conhecimento não? Ele está dizendo que a expressão do ímpio é isso. Deus não está nem aí. Irmãos, não é só o ímpio aqui. A Bíblia fala do ímpio. Mas se vocês olharem bem, você vê atitude dentro da própria igreja, que a pessoa só utiliza o título, mas na verdade eles não se importam com nada. Eles não se importam. Olha, tem um seriado eu aconselho os irmãos, um seriado que já a Netflix não tirou, chamado Greenleaf. É a história de uma igreja chamada Calvary, ou seja, Calvário. E nessa igreja, irmãos, olha, eles têm lapsos de temor a Deus, mas a maior parte do tempo são pessoas que não temem nada a Deus, que praticam de tudo baseado no poder da igreja.
a igreja muito rica, e quem produziu essa série foi a Oprah. Foi a Oprah que produziu a série toda, do dinheiro do bolso dela, produziu a série. Talvez ela tenha tido motivo para isso. E simplesmente, ela faz até uma ponta na série também, a série mostra como a corrupção pode andar de mãos dadas com a fé. Como a corrupção pode dar, vocês podem assistir, mas uma coisa horrível. Mas horrível não é assim que, eu vou assistir, isso não é edificante. Um pouco, né, na igreja, de coisas que acontecem e os próprios líderes ocultam, né, para poder manter a imagem da igreja. Isso, olha, irmãos, infelizmente, a gente fala tanto dos políticos, mas não tem diferença nenhuma da chamada, não da Igreja de Cristo Corpo, mas da instituição religiosa. Pronto, é falar esse nome. Por quê? Porque, olha só, se uma coisa vai causar escândalo, Beth, a primeira coisa que eu vou fazer com você, se nós dois aqui descobrirmos alguma coisa assim, um exemplo, do Ronaldo da Joyce, e eles são pessoas influentes na igreja, a tendência nossa, pecaminosa, é fazer com o seguinte: olha, vamos lidar de uma outra forma, sabe? Não façamos alarde, porque isso vai causar o quê? Um escândalo na igreja, calma, um escândalo na igreja, com isso vai afetar aquilo que nos interessa. Quantas vezes um escândalo na igreja faz com que saia metade da igreja? Já reparou isso? Metade, se divide a igreja. A Bíblia, quando fala essa palavra escândalo, é uma coisa muito séria. Quando fala de escândalo, não é um mau testemunho, não. Escândalo tem a ver com o mal praticado que gerou mal na outra pessoa. Ou seja, a pessoa observou aquela atitude do crente, do que escandaliza, do que traz pedra de tropeço, mas não edificou ela para falar assim: olha, eu vou vigiar para não praticar isso. Ela vai e se corrompe também. Então, continuando. Silvio, você parou no 11, não foi? Não, agora... Não, leu 11. Repete só 11, só 11 só. E dizem: como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Certo. Agora, irmã Elizabeth, lê o 12 e o 13. Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança. Preste atenção nisso. Ele está frisando isso várias vezes. E essa agora foi mais forte. Vai. E se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pronto, agora eu quero comentar isso. Irmãos, o problema da gente comentar alguma coisa na escola bíblica ou numa pregação é que sempre parece que nós estamos falando contra algum irmão. Mas, na verdade, essa palavra sempre nos aflige. A palavra nos aflige. Porque a palavra, ela é totalmente contrária, é uma antítese com relação ao pecado. Então ele fala assim, na verdade, em vão tem purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Em vão. O que quer dizer em vão? À toa, inutilmente? Então, presta atenção, por que ele pensaria isso? Vocês acham que vocês não pensam, não? Que nós não pensamos? Quer ver um exemplo? Vou citar um exemplo. Você ouve assim, eu tenho que ter paciência, aqui no domingo. Poxa, o Senhor está me ensinando que para ter sabedoria no caminho, para que seja bem-aventurado, eu tenho que manter isso na minha mente. Passa, e acontece uma coisa muito séria. Aí a pessoa pode pronunciar assim, entenda, isso já aconteceu com qualquer um, inclusive comigo. A pessoa enche de ira porque aquilo está acontecendo e fala assim, é muito fácil falar isso aí, mas não o que alguém está falando, é muito fácil eu ler isso aí. Mas tem que saber que ninguém sabe o que eu estou passando. Entenda bem, é essa contradição. Nós sempre nos olhamos como o quê? A palavra que é muito esquisita de se falar e todo mundo se acha. Vítimas. Injustiçado. Vítima de circunstância. Olha, eu estou irritado e eu estou pecando, mas meu pecado tem uma explicação. Foi por causa de quê? Lembra de Adão e Eva? A mulher que tu me deste, aí a mulher, por sua vez, a serpente me enganou, a serpente olhou para o lado e sobrou para mim. Eu sou o ponto fraco, entendeu agora? Nós sempre somos vítimas de circunstâncias. Nunca assumimos o pecado. E o ímpio é assim. Mas nós fazemos igual ao ímpio quando copiamos ele. Então, na verdade, que em vão tem purificado o meu coração. A tua tradução está assim, Miguel? Desse jeito? Lê na tua, o 13. Com certeza foi inútil conservar tudo. Pera, lê devagar. Lê mais devagar e pausado, vai. Com certeza foi inútil conservar tudo no coração.
lavar as minhas mãos na inocência. Com certeza foi inútil. Olha que pensamento. Foi inútil. Para que eu estou servindo a Deus? Todo mundo melhora e eu não melhoro. Ué, então peraí, então eu tô com algum pecado diante de Deus. Quando na verdade o Senhor vira para nós e fala assim: você nunca sabe de nada. Se tivesse confiado em mim, saberia que eu estou tomando conta de vocês. Estou cuidando de vocês. Que isso aí, na verdade, parece afligir vocês, mas está sob o meu controle. Ou seja, por mais que as garras de alguma coisa pareçam que está querendo afundar você, ou possam afundar você, eu tenho controle disso. E eu só permitirei aquilo que vocês podem o quê? Aguentar. Isso é bíblico. Porque Deus não lança nenhum fardo, nenhuma situação em você que você não possa suportar. Então, na verdade, se você acha que não suporta, então quem é que sabe mais de você? Quem é que sabe mais de você? Você ou Deus? Deus. O Senhor, mas nós o quê? Olhamos os ímpios. Poxa, mas não está acontecendo isso com aquele camarada que ele não está nem aí para Deus. Assim, tudo para mim é difícil, né? Isso aí. Garanto que ela não falou isso no final. Porque a tribulação, ela molda a alma. Por isso que ela é citada num dos maiores versículos bíblicos de Romanos. Sabe? Ela é citada como uma coisa boa para o crente, mas não é enviada por Deus. Eis que envia a tribulação. Deus envia a tribulação para quem? Nós vimos na semana passada. Para quem que Deus envia a tribulação? E lá no final, quando não tem mais escape? Para o ímpio? Fala, Beth. Tem um ditado no mundo que diz assim: depois da tempestade vem a bonança, né? A gente sempre escuta isso. Então eu fico às vezes pensando que as lutas, né, que vêm sobre cada um de nós, porque às vezes a pessoa fala assim pra gente: mas você não conhece a minha luta, você também não conhece a minha, né? Porque todos nós passamos por momentos difíceis. E esses momentos difíceis seriam uma preparação para a vitória ou a bênção? Sempre é. Olha bem, Beth, se alguém quer te impedir, eu vou usar um exemplo aqui, uma pessoa mais jovem. Se o Miguel tem alvo, um exemplo aqui, uma jovem daqui se o Miguel tem um alvo, naturalmente nele, ele vai fazer o que por esse alvo? Miguel, você tem um alvo, está na tua mente um alvo, não importa, não estou falando de pecado. Você tem um objetivo. Consequentemente, por você querer esse objetivo e querer atingir ele, vai sugar de você não. Você vai empenhar nele todo o seu vigor. Concorda comigo? Então, tudo o seu vigor. Agora, pensa bem. Você tem o objetivo do céu e vem tudo. Não vou citar o tipo de tribulação, não. Vem a tribulação. O certo, se você tem um alvo, que é o reino de Deus, seria você lembrar de quê na hora? Não, mas de Deus sempre lembra. Não, lembrar o que? Tá acontecendo tribulação. Seria você lembrar de quê? Preste atenção. Você tem um alvo que foi prometido. Hã? Sim. Mas lembrar o quê? A tribulação está acontecendo. Você pode lembrar do alvo, mas ela continua acontecendo. É necessário. Isso. Está acontecendo, acaba sendo uma prova, Beth, uma prova de que você está no caminho de Deus. Ou seja, porque você foi avisado por Cristo. Aí tudo bem. Passa. Paramos em que versículo? No versículo 13. Joyce, agora você, do 14 em diante. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar das palavras, já aí teria traído a geração de Deus. Pronto. Sabe o que ele está falando aqui? A coisa que todo crente devia ter. Um exemplo aqui, Miguel. Quando você pensa, eu estou usando você como exemplo, como qualquer um de nós aqui, quando você pensa em praticar o mal, a primeira coisa que deve ter no teu pensamento é: poxa, mas eu vou trair aqueles que não praticam o mal. Aqueles que eu faço parte, que é a geração dos filhos de Deus. Por que eu vou me deixar levar pela minha ira, pela minha cobiça, se a principal coisa que eu vou fazer vai ser uma traição contra os meus irmãos? Não estou dizendo os irmãos aqui. Aqueles que falam assim: não vou fazer isso, eu não vou. Que conseguem resistir. Irmão, ninguém está livre da tentação. Ela acontece. O problema é se você vai consumá-la. Ou seja, ela pode até conceber. Você pode até engravidar dela. Mas quando ela gerar o resultado, a Bíblia diz que gera o quê? Vida ou morte? Morte. Entendeu? Então, olha, continuando. Aí ele fala, lê o versículo. Então, 16. Continua, Jorge, 16.
Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Continua. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim. Para. Às vezes você entra no santuário de Deus, pode ser qualquer um. Qualquer um. Não estou dizendo que é necessário isso. Aquele santuário que é chamado de santuário de Deus, que é totalmente corrompido. E você, um dia, você faz parte disso. E um dia você chega lá, meu Deus, meus olhos estão se abrindo. Não é porque o santuário fez isso com você, não. É porque você teve um momento de lucidez, ou seja, você parou assim, peraí, alguma coisa está errada. Algo está errado. Não é isso. Sabe, a promessa do reino dos céus e a morte do Filho de Deus, a encarnação dele como homem, a subjugação com relação ao corpo humano, não pode ser essa coisa festiva que nós temos aqui. Talvez estejamos sendo enganados. Não enganados pela palavra, enganados pelos homens, que nos prometem uma vida maravilhosa nessa terra e nem ao menos comentam que você vai passar por uma tribulação por amar o Rei de Deus. Então parou onde, Joyce? 17, agora. Isso, agora é o 17 e 18 são os dois versículos principais. Vai. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Isso. Não, 17 no caso. O 17 a gente leu. Então, repete 17 para emendar com 18. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim. Qual é o fim deles? Entendi o fim deles. Dificilmente um crente consegue chegar a isso, mesmo estando escrito na palavra. Entender o fim daquilo que ele deseja. Vai. Entendi o fim deles. Vai. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Olha bem. Então era como ele pensava, Beth? Era como ele via os ímpios? Não. Deus, é como Deus fala para você, Beth. Você está vivendo, não em especial não, você como representante dos crentes, dos cristãos, dos salvos. Você, Beth, vive tribulação por causa do amor pelo meu reino. Eu nunca deixei de olhar para você. O ímpio acha que tudo está indo bem com ele, que nada vai acontecer. Na verdade, Deus já preparou para o ímpio o dia mau, como resultado do seu caminho. Então você começa a ver a diferença. Os ímpios acham que nada vai acontecer o quê? Vive como se nada fosse acontecer. Não precisa do Senhor. Não precisa. Quando você fala do Senhor, você, eu já tenho minha religião. Sabe, é um escape. Na verdade, não tem nada. Eles simplesmente confiam naquilo que eles podem fazer. Não sejamos crentes que confiemos somente na hora que nós não temos poder nenhum. Ou seja, tu está doente e agora, até o médico fala, como é que ele está, doutor? Até o médico fala, só o quê? Só um milagre. Já ouviu isso? Você trabalhou nessa área. Para médico chegar a falar isso é porque ele quer falar de uma forma mais branda. Você está ferrado. Você está frito. Entendeu? Olha, tem jeito, mas teria que acontecer um milagre. É uma ironia. Então entenda bem. Por que creríamos somente em Deus nesta hora? Se Ele toma conta da nossa vida. Essa é a diferença. A minha aflição naquele momento. Isso. Agora vamos lá. Agora Jeremias 2, 35 e 37. Jeremias 2, 35 e 37. Irmãos, nós estamos sempre rodeados de pessoas que não conhecem a mesma coisa que nós. Miguel está trabalhando, estou usando o Miguel como exemplo. Miguel, você está trabalhando hoje, que você hoje trabalha numa empresa. E essa empresa, você tem uma posição com Deus. Outras pessoas continuam sendo seus colegas, alguns se tornam até amigos, mas não têm a mesma posição. Uma coisa, Miguel, você vai sempre observar. Os dois têm a mesma coisa, os dois têm confiança. Só que a sua é diferente. Você confia naquilo que você não tem como manipular, você não tem como assim, bombear a engrenagem ou ligar na tomada. Eles têm confiança naquilo que eles podem o quê? Controlar. Isso aí, controle. Então vem cá, como é que eu posso confiar numa coisa que o controle depende de mim? Como é que eu posso confiar? Isso quer dizer que eu não confio naquilo, eu confio em quem? Isso! Eu confio em mim. Minha segurança. Isso aí, eu digo que assim, não, olha, tal coisa me dá segurança, mas na verdade é você que dá, porque aquilo ali depende de você. Então você rega, você... fé naquilo que a fé propõe. Sim, a fé é um fundamento invisível em que você espera. É o que diz Hebreus.
mas é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se podem ver. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, essa situação de tribulação para o ímpio, ele simplesmente fala o que está aqui escrito em Jeremias 2, versículo 35 ou 37. Jeremias 2. Por favor, irmão, depois vocês anotem isso, porque são coisas que tem que estar na nossa mente isso. Capítulo 2, versículo 35 ou 37. Essa já começa assim reticente, mas eu vou dizer, essa é a palavra do ímpio. Do ímpio. Lê para mim, irmã Elizabeth, o 35, até eu pedir para parar. Pode, se eu não pedir, pode seguir direto. E ainda diz, eu estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, por quanto dizes. Não pequei. Ó, olha aí. Eu entrarei em juízo. O crente parece que esqueceu disso. É Deus falando. Não sou eu, não. Não é um alto profeta, não. É o Senhor falando. Eu entrarei o que com você? Isso é perigoso. Se Deus pronunciasse sobre isso aqui, ó. Eis que hoje eu entro em que com você? Juízo. Isso é sério demais. Porque você diz o quê? Porque você diz que eu sou maldito? Porque você me xinga? Por que eu entrei em juízo contigo? Porque você diz não. Porque você diz o quê? Não pequei. Não pequei. Continua, Beth. Por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Para só um minutinho. Aí tem a interrogação, não tem? Miguel, estou diferente nesse ponto? Só até a interrogação. É. Porque você é tão leviano, fica sempre mudando. Ó, eu estou falando porque eu conheço a tradução aí. Então tem umas coisas que a mudança não é melhor, mas complementa o entendimento. Olha só. Por que você é tão leviano, vamos usar uma outra palavra, por que você é tão irresponsável que fica o quê? Como é que é aí, né, Miguel? Está sempre mudando. Sempre mudando. O que é uma pessoa que sempre muda? Volúvel. Você está sempre indo o quê? Com opinião melhor, opinião na hora, irmãos. Agora vocês lembram bem de Asaf? Isso. Hoje a opinião do meu vizinho incrédulo é boa para mim, porque satisfaz a minha vontade. Amanhã já é de quem? Olha, irmãos, tem um desenho que é muito herege com relação familiar, que é um desenho dos Simpsons. Aquela família totalmente destruída. Quando ele teve um problema de cardíaco, olha só, pode parecer uma piada, ele procurou todas as religiões. Ele procurou o hindu, ele procurou, porque ele tinha que fazer cirurgia. E não tinha dinheiro para pagar a cirurgia. Ele procurou o padre, ele procurou o pastor, ele procurou o espírito, ele procurou todo mundo. Não importa, contando que venha o quê para ele? Resultado, solução, isso aí não importa. Então a tradução do Miguel fala isso, ó, por que você é tão irresponsável que fica mudando o seu caminho como se nada fosse te acontecer? Continua, Beth, agora depois da interrogação, continua lendo. Por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. Ou seja, você vive no mundo, eu vou te envergonhar, mas isso não é presente. É futuro. Lembra que nós falamos na semana passada? A tribulação só tem um fruto para o ímpio, juízo no final. E dessa tribulação não escapa. É o resultado do caminho dele. Agora, olha só. Ele fala, também foste envergonhado do Egito e da Síria. Ou seja, o povo estava confiando que eles iriam ajudar. Que o Egito iria ajudar. Lembra que quando saiu, quem lê Êxodo, fala assim, olha, desse lugar que vocês estão saindo, para cá vocês nunca mais vão o quê? Voltar. E a primeira tentação no deserto, o que aconteceu? No Egito nós tínhamos tudo de bom. Gente, não tinham. Quantas vezes você se lembra de coisas boas de quando você não era crente que nunca existiram, só na tua mente. Você sofria, porque senão você não teria corrido para os braços de Cristo. Continua, Beth. Agora o 37, finaliza. Também daquele sairás com as mãos... Ó, isso é muito sério. Isso é muito sério. Aqui, ó, isso aqui, ó. O que acontece quando alguém, aquela turma o povo todo está sendo com a mão na cabeça? Ele está sendo o quê? Quando bota a mão na cabeça. Até os dias de hoje. Numa guerra, quando a pessoa bota a mão na cabeça, o que está acontecendo com ela? Se rendendo. Sim. Quem está dominando sobre ela? O inimigo. Isso, o inimigo. Então, repete o versículo, ó. Estou com a mão na cabeça. Também
também daqueles sairás com as mãos sobre a tua cabeça. Impotente. Por quê? Porque o Senhor rejeitou as tuas confianças e não prosperarás com elas. Lê na sua, Miguel. Só essa parte que a irmã Beth leu. Depois da interrogação. Também pelo Egito será Não, lê mais devagar. Um pouquinho mais devagar. envergonhado, Isso. assim como foi envergonhado pela Síria. Também do Egito você sairá com as mãos sobre a cabeça. Porque o Senhor rejeitou aquele filho que você confia. Assim sinceramente servido. Ó, o quê? Sinceramente servida com a vida dele. Isso, então, olha só, aquilo que você confiou, o que o ímpio confiou, o Senhor rejeitou. Aquilo que o crente confiou, o Senhor fez o quê? O que o crente confiou, que é a única coisa que ele confia, o Senhor. Rejeitou. Não, eu estou dizendo, o ímpio confia, a confiança dele é passageira, é efêmera e é desse mundo. O Senhor fez o quê com essa confiança? Eu vou fazer com que eu vou rejeitar essa confiança para te mostrar que eu tenho. Com ela. Isso, não prosperarás com ela, de forma alguma. O crente é diferente. Quando ele está na tribulação, quanto mais ele sofre, mais ele lembra. Eu tiro isso por mim, irmãos. Todas as vezes que estive em situação de agonia mesmo, somando tudo, a única coisa que eu fazia, eu não olhava para nenhuma justiça minha, eu olhava assim, Senhor, eu tenho uma promessa. Se o Senhor ainda me der alento e fôlego agora, eu vou conseguir me levantar e prosseguir. Tudo que o crente deve fazer é lembrar que ele tem uma promessa. E não acordar pela manhã e falar assim, tive uma noite tão boa, já passou. Lembra, Beth? Depois da tempestade vem a calmaria. Lembra do Salmo? O choro pode o quê? Durar uma noite. Mas não é assim que acontece? Você não sofre dor de dente à noite. Parece que amanhece, o dente até melhora um pouco. Amanheceu por quê? Não é, porque é psicológico. Amanhecer, você tem o que pela frente? E luz. Você não está mais à noite não tem como ir comprar nada, não tem como socorro, mas de manhã tudo começa a abrir para você. O salmista fala relacionando a Deus. O choro pode durar até a noite, o sofrimento, mas a alegria vem pela manhã, não porque amanheceu o dia. A resposta do Senhor. Mas é um refrigério. Isso, um refrigério. Então eu li. Peraí, é isso, porque o Senhor rejeitou suas confianças. Agora, essa terceira agora, nós falamos, olha, ele vive como se nada de mal fosse lhe acontecer, investe a sua alma em confianças humanas, não é isso? E agora a terceira, Jó 2,4. Isso, esse trecho aí, muito cristão, combate, dizendo a famosa frase, não é bem assim não. Mas os irmãos vão ver que o Jó fala em duas partes. O livro de Jó fala em duas partes a mesma coisa. Enfatiza. Jó 2,4. Qual a coisa mais valiosa que nós temos nesse mundo? Não, é a nossa vida. Não deveria ser isso, né? Mas é... Não. Mas sim, mas eu estou dizendo o ser humano. Existe uma coisa mais valiosa que a vida dele? Porque sem a vida dele as outras coisas têm valor? Não existe. Certo. Isso, porque se você tem muito dinheiro... Eu lembro de uma irmã que falou comigo assim, que adianta na hora da morte que eu estou morrendo, lembra, irmã Beth, essa irmã? Falou assim, aparece, mamãe, a senhora ganhou na loteria, que bom, e morre, entendeu? Eu estou brincando. Mas adianta alguma coisa você possuir bens nesse mundo se você não tem vida? Se você não tem saúde, você está prestes a morrer? Olha bem o que Jó fala. Nessa frase, no caso, o diabo, ele cita o que o diabo falou. Capítulo 2, versículo 4. Lê, Silvia, por favor. Então, Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Já viu o filme que começa com uma parte principal e fala assim, voltemos um pouco no tempo, já viu? Já repararam isso? Tipo assim, dá a primeira aquela parte, você já nota o cara lá tomando, capotando com o carro, mas daqui a pouco, 3 horas atrás. Então lê o versículo anterior. E disse o Senhor a Satanás. Calma, por favor. É muito importante prestar atenção nisso. Por favor, preste em cada palavra, vai. Ele disse a Satanás. A santidade em pessoa falou para o contrário, vai. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Havendo-me purificado contra ele,
para o consumir sem causa. Olha bem, o que Jó já tinha passado pela primeira tribulação, não tinha? E conservou o quê? Qual foi a frase que Jó falou na primeira? Ele perdeu tudo na primeira. Qual foi a frase que ele falou quando terminou a primeira tribulação? Que Satanás colocou, que foram os bens, os filhos, tudo que era de bom que cercava ele. Senhor Deus, Senhor seu nome. Isso. Bendito seja o nome do Senhor. Nu eu vim para esse mundo, vou retornar nu também. Entendeu? Não vou levar nada. Então o Senhor falou aí agora, olha, você me incitou, Satanás, como se ele pudesse fazer isso. Para eu consumir ele sem o quê? Consumir o Miguel, consumir o Jerônimo, consumir o Ronaldo sem o quê? Não estou falando que nós somos especiais não, irmão. Estou citando como exemplo. Sem o quê? Sem causa. Sem causa. Então, entenda bem, não devemos dar causa ao Senhor pela nossa incredulidade, nos tornando como os ímpios. Ou seja, a tribulação é vista por Deus quando a Joyce passa por ela, como assim, eu sabia. É como se Deus falasse assim, Joyce, né, que eu tenho confiança em você. Eu sabia que você ia passar porque você confiou em quem? Em mim, no Senhor. Em mim, você nunca tirou o olhar de mim. E tudo parecia assim, olha, chega, amaldiçoa logo o teu Deus, isso não dá certo não, esse negócio de crente não dá certo não, cara, você tem que procurar a tua vida, vai viver de mendigo. Quantas vezes ouvi isso? Meus filhos ouviram isso. Vai querer ter a vida do teu pai? Eu nem vou citar detalhes, mas essa frase eles ouviram muito, foi ou não foi, Joyce? Vai querer ter a vida do teu pai? Uma vida que não tem comando, não tem segurança, graças a Deus. Foi essa falta de comando na minha vida e de segurança que fez com que ele perdoasse os meus pecados. Sabe? Foi isso que não me deixou confiar no meu próprio caminho e me deu tempo e lucidez para me levantar, segundo as forças que ele me deu. Então repete o versículo o 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Isso é verdade? É. Pode vir verdade da boca do diabo? Mas ele é mentiroso? Mas como é que pode? Se isso aí é uma verdade. Ele falou porque ele conhece bem quem? Não é isso? Não convém falar. Sabe quando você descobre a verdade de alguém? Assim, uma coisa muito chata. Eu sei uma coisa, eu sei, Joyce. Não, vou trocar. Dá a impressão que a Joyce sabe alguma coisa de mim. A Silvia também. E ambas, separadamente, falam assim comigo. Você fez isso? Olha bem, você é assim. Aí mas é verdade ou não é? A verdade, eu estou fazendo uso da verdade, fazendo o que com a pessoa? Constrangendo. Não, então eu estou praticando o que com aquela pessoa? Ou o quê? Mal. O mal! Vê se você entende. Mas não é verdade, mas não é verdade. O diabo fez a mesma coisa aí. Isso é verdade. Porque ele conhece o homem, sabe que o homem dará tudo para viver mais um pouco. Então o ímpio, eu coloquei a frase aqui, ó, tenta inutilmente comprar tempo. Agora, olha só. Lê na sua tradução, Miguel, versículo 4. A Silvia leu e lê na sua. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. O homem capaz de dar pelo seu. Isso. O homem é capaz, ou seja, na hora da morte, irmãos, ó, pode ter 2 trilhões de dólares. Ele é capaz, então eu viro mendigo só para não morrer. Agora, se a pessoa não quer morrer, é porque a confiança dela está toda aqui. Você pode ver, agimos como ímpios de vez em quando. Achamos que no outro dia já é. Amanhã eu já vou acordar e já vai tudo direitinho conforme o dia. Quando não sabemos de nada. Uma vez eu falei na escola dominical, há muito tempo, na Igreja Batista da Fé, eu falei assim, irmãos, quer viver muito? Tá bom, então eu vou passar uma regra para os irmãos viverem muito. Alguém, tirando doença terminal, alguém acorda pensando que vai morrer? Não. Então faça isso. Todo dia acorde religiosamente e diga, Senhor, hoje pode ser o meu último dia na Terra. Eu fui irônico. Então acordem pensando isso, porque esta é o quê? A verdade. Não é isso? Alguém tem controle disso? E vai falar, irei e voltarei à noite. Você pode até ser uma pessoa bem positiva, mas meu filho, não tem como dominar isso. E o diabo sabe disso. Sabe, e trabalha nisso no coração do homem. Caso eu conseguisse isso, eu andaria com retidão. Como é que é? Caso eu conseguisse isso, eu andaria com retidão.
Pensar que esse seria o último dia. Mas então, o que faz você temer a Deus é que pode ser teu último dia na terra. Não o último dia, somente aquele dia. Todos os dias nós somos levados como ovelhas ao matadouro, como Cristo foi levado todo dia. E não tem como fugir, né? Não, não tem. Olha, Por isso, agora foi como você fala, não tem como fugir. Por isso a tribulação. Não tem como escapar dela. É necessário. Tem uma palavra bíblica que fala assim, é mistério. É necessário que aconteça. teve um caso essa semana, um jogador que morreu, ele foi proibido pela médica de viajar de avião. Você viu? Foi proibido porque ele tinha feito uma cirurgia do pulmão, recém-casado. Ele pegou coisa de carro com o irmão. Morreram os dois. Eu vi essa reportagem. Realmente, é irônico. É irônico. Ó, eu presenciei na minha época, tinha 12 para 13 anos, uma senhora que ela não saiu de casa, medo de ser atropelada. Eu nunca vou esquecer esse dia, porque eu passei na frente. Era uma senhora e um senhor. Ele não morreu. Mas ela estava sentada na sala, não saía, ela tinha muito medo de trânsito, muito medo de trânsito. Um caminhão da Concremix, um caminhão betoneira, desviou da estrada do Rio Grande, arrebentou o muro, foi na sala e esmagou ela. Não estou dizendo que aquilo foi Deus que fez, não. Eu estou dizendo, já reparou que a nossa segurança ela sempre é frustrada? Por causa disso, porque a gente fala assim, farei tal coisa então. Aí vem a contra-pergunta. Então quer dizer que nós vamos viver desleixadamente? Não. Quer ver uma coisa que requer muito mais esforço do que você tomar conta da tua vida? Requer muito mais esforço. Muito, muito mais empenho. Olha só, se cuidar da tua vida requer empenho, e mesmo assim não dá certo, tem uma coisa que dá certo e requer muito mais esforço. A confiança em Deus. O tempo todo. Sabe, está sofrendo e lembra. O Senhor nunca me abandonou. Não quer dizer que Ele vai melhorar a situação, não. Ele nunca me abandonou. Ele está me vendo, Ele está passando. Como é que fala? Se você passar por onde? Pelo fogo, eu contigo passarei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, famoso Salmo 23, eu não temerei. Por quê? Porque eu sou bom? A tua vara e o teu cajado me o quê? Essa palavra é a chave da tribulação, consolam. Não diz, me tira da tribulação, consola. Olha, continua. Está doendo, continua. Continua. E quando você continua e vence, meu irmão, aí você fala assim, meu Deus, eu tinha tudo para parar, mas eu não parei, e o Senhor foi comigo, você dá gritos de alegria. Fala, Beth. A palavra de Deus diz, né, que a vida é como um sopro. Então, assim, o planejar da gente, do ser humano, é inútil. Né? Porque nós não sabemos, por exemplo, eu não sei se eu chego em casa. Isso. Eu até quero chegar. Se eu vou chegar. Querer é uma coisa. Se você vai conseguir, é outra. Isso. Então, por isso que é importante saber de uma coisa. Todos os nossos intentos e desejos têm que ser gerados por quem? Por Deus. Baseado em quê? Que nos fala isso? Deus opera em vós o querer e o realizar segundo, não é só segundo a sua o quê? Boa vontade. Já reparou que toda vez que fala vontade de Deus, segundo a sua vontade, a maior parte das vezes está escrito boa antes. Por quê? Porque é para enfatizar para a pessoa, essa é a vontade que você deve ter na sua vida, a de Deus. Continuando, o próprio Jó, nós lemos que pede para o pé e tudo como dará para sua alma. Usou uma verdade para afligir, não é isso? 27:8. Agora é Jó falando. Talvez seja até uma resposta para Satanás, não contra isso que ele falou, mas na verdade Jó tinha autoridade para falar isso, porque estava à beira da morte. 27:8. Achou, Joyce? A Joyce vai ler, Miguel, depois você lê bem pausado. Assim que a Joyce acabar de ler, você repete na sua tradução, porque é a única diferença aqui. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Vai. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for tirada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Olha. Qual a esperança do ímpio? Qual a esperança dele?
É isso, hipócrita é, então, a minha diz o avaro. Avaro, ou seja, confiou naquilo que lhe dava segurança. Avarento, né? Isso, ele continua, lê, você. Quando Deus arrancar a sua alma. Arrancar, no original diz assim, ó, é como se fosse assim, não tem nem como... arrebatar, arrancar, de sopetão, não tem como proteger-se, não tem como fazer isso, não tem como tirar. Por isso é que eu já fui jovem como meu filho, sabe? E hoje sou velho. Não vou pronunciar o versículo, estou dizendo, eu dei sorte? Não. Eu estive o tempo todo para chegar até hoje, não importa a minha idade, debaixo de quê de Deus? Misericórdia. Misericórdia. É como assim, olha, eu salvei a sua vida e ainda assim você depende da minha misericórdia enquanto você estiver nesse mundo. Não confie. Diz Provérbios. Considera o Senhor em alguns dos seus caminhos. É isso? Fala. Considere o quê? Em todo o teu caminho e não te garantas no teu próprio quê? Entendimento. Ele proíbe, não diz que em algum entendimento você pode se garantir. Não em nada. O coração do homem considera o seu caminho. Mas o Senhor que lhe dirige os passos não é a sua capacidade. Ele pode até escolher esse caminho, pode não ser aquele nem que Deus colocou para ele diretamente. Mas como o homem trilha e o homem é justo, o Senhor dirige os passos. O que dá a intenção de que quem maquina todo o caminhar é Ele, independente do caminho que você escolheu. Então, confia no Senhor, considera o Senhor em todos os seus caminhos, ou seja, não se afaste dele e não te estribes, não seja enganado pelo teu próprio entendimento. Ou seja, certamente é por aqui que eu tenho que ir. Lembra da história? Uma pessoa maltrapilha no ponto de ônibus e uma pessoa com terno. Esse cara é suspeito aqui, maltrapilho, carrancudo. Vou me aproximar desse, porque tudo me leva a ver. Um homem de terno, com pasta, afeiçoado, parece ser um chefe de família. Aí você vai, porque o teu entendimento te leva a isso. Aí vem assaltado por ele. Entendam a ironia? Entendeu? Agora tudo bem, vamos ver o justo. Olha a maravilha do justo. Nós vimos o ímpio. Provérbios 17:10. Olha, o justo, irmãos, ele compreende essa maravilha. Agora, por isso que eu falei para vocês, irmãos, vão ver coisas que vão desanimar, escolhendo o ímpio primeiro. Agora vocês vão reanimar quando vocês vão entender o justo. Olha o que a Bíblia fala, o tesouro. Olha como é que ele compreende o sentido da tribulação. Provérbios 17:10. Eu não vou nem abrir, eu vou ouvir os irmãos lendo. Provérbios 17:10. Quando alguém fala assim, você não compreende o sentido da tribulação, fale, eu compreendo. Eu compreendo, porque eu sei o que ela é para mim. Um instrumento que vai apertar minha alma? Vai me estrangular? Vai. Mas vai me matar? Não. Esse é o lance. E se por um acaso me matar, o que me espera após esse resultado da tribulação que terminou em morte? O que me espera? Confiança em Deus que serei o quê? Guardado, não serei confundido. Então entenda, todo mundo abriu aí? Lê, Ronaldo, você, o 17:10, e depois o Miguel, pode sempre assim, repetindo, tá, Miguel, na tua, por favor. Mais profundamente entra a repreensão no prudente, no que sem açoite e insensato. Olha, se tribulação serve para correção e emolduração da alma, segundo Deus, então mais duramente entra o quê? A repreensão aonde? Que você repete, Miguel, na tua. Não, do começo, bem pausado, lê bem devagar. Espera, o quê? Não, o começo. Isso, no caso, afunda mais, não é isso? Uma repreensão em quem? Olha bem, ele está dizendo, olha, Beth, aquilo que as pessoas consideram medíocre, Beth, você viver desse jeito, muda a tua vida. Para com isso, vai. A gente pode muito bem ser, não é assim que a gente pode servir a Deus e ser o que nessa terra? Feliz. Ninguém está dizendo que você não é feliz. O que irrita a pessoa é que você não murmura. Vê se você entende, você não murmura. Você não é nenhuma Amélia que Ataúco Alves compôs, não. Você simplesmente compreende, você entende que o caminho de Deus, ele não vai poder ser impedido por nada.
Então, a Bíblia está dizendo que a repreensão do Senhor no justo fere mais do que 100 açoites em quem? No tolo. Quem é que tem ímpio? A minha tradução tem ímpio no final. Alguém tem ímpio? A Bíblia fala, a minha tradução diz assim, do ímpio. Aí diz tolo. Por quê? Porque ele não se importa com nada. O alvo dele é sair dessa situação. Agora, 2 Coríntios 4, 16 a 18. O crente é outra. Olha bem, nós falamos que ele compreende qualquer sentido da tribulação. Esse é o dever do crente, da pessoa que diz conhecer e que prossegue em conhecer muito mais ainda do Senhor. Agora, o sofrimento, ele acontece, não tem como evitar, não tem? Não tem como evitar. E se eu disser que o crente usa o sofrimento, deve usar o sofrimento como combustível para a própria alma? Olha só, 2 Coríntios 4, 16, 18. Está aberto aí, Silvia? Lê para mim, por favor. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Para um minuto. Paulo não agiu correto aqui, não. Nós estamos falando de tribulação com uma coisa que esmaga, não é isso? E de que ele chama? Não, achou? 2 Coríntios 4, 16, 18. Olha só. Eu não falei que tribulação é aquilo que esmaga? Não é? Então o que Paulo fez? Paulo foi irônico quando falou isso aí? Repete, Silvio. Por isso. Não, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Pronto, para. Momentânea não, né? E tem outra antes, outra palavra. Leve. Ele estava sendo irônico? Ele tava, a excelência do que esperava ele era tão grande que fazia com que essa tribulação que é esmagadora fosse o quê? E passageira. Ele está comparando Isso, a eternidade. Ele fala eterno. Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, peso eterno. Ainda bem que você pronunciou antes. Não era nada. Né? Hã? Não dava nada. Isso, mas na verdade ele já sabe. Ele está dizendo para os coríntios, porque a nossa breve e momentânea tribulação. Que isso, Paulo? Olha o que eu não estou passando, os romanos estão matando a gente. Vou repetir, porque a nossa breve e momentânea tribulação gera o quê? Um peso eterno de glória muito excelente. Lê na sua, Miguel, por favor. O 16 e 17, vai lendo bem alto. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser pela atividade, o nosso interior se renova. Para um minutinho. O que é, por mais que o nosso homem exterior se corrompa? É pecado que ele está falando? O que acontece com a gente do nascimento até a morte? Aqui, do nascimento até o dia da morte. O que isso não vai? Hoje em dia, Jorge, tu tem esse corpo aí, eu tenho esse aqui, Beth tem o dela, cada um tem conforme a sua idade. A tendência é esse corpo o quê? Se corromper. Se corromper. Ainda que, vou lembrar da tua mãe, ainda que o homem exterior da sua mãe se corrompeu todo, aí você sabe, agora está entendendo o que eu estou falando? Não tem como ele afetar, ou seja, não tem e também não deve afetar o homem o quê? Interior, porque o interior não depende do exterior. Uma vez transformado, ele se renova. Ele não depende assim, como o meu exterior está tudo ruim. Esse é o problema. De não fazer essa distinção. Então repete o versículo, Silvia, e emenda com 18. O 17. A Silvia, lê. O 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Sim, agora vai ler o 18 e depois, Miguel, tu repete o 18, tá? Vai. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ué, como? Como é que eu posso ver? Como é que eu posso atentar para uma coisa que não se pode ver? Bingo, a fé. Não foi prometido? Pessoas prometem coisas para a gente. Olha bem, nós falamos tanto de descrença com Deus, mas Silvia, quantas vezes, usa os irmãos como exemplo, quantas vezes pessoas prometeram coisas para nós e nunca cumpriram, mas nós vivemos alegre e esperançosos naquilo ali. Uma vez o meu filho chegou para mim, pai,
o Estevão chegou para mim e falou assim: pai, graças a Deus eu vou abrir uma empresa com fulano. Eu falei assim: meu filho, ele estava tão contente. Ele estava até inocentemente contente. Não estou dizendo que, em termos humanos, porque, poxa vida, ele é cristão e ele falou: vou te ajudar. Mas nunca ajudou e nunca veio. Ao contrário, um dia, além de não ajudar, eu estava presente, humilhou o meu filho. Riu e debochou da situação. Qual foi a culpa do meu filho? Confiar naquilo que era assim: certamente Deus enviou ele para me ajudar. Irmãos, quando Deus enviar alguém para você, vai acontecer involuntariamente da tua vontade. Você não vai enxergar. Ele simplesmente, se ele tiver que enviar alguém para edificar você, com certeza vai edificar segundo quem? Deus. E nunca aquele maldito apenas costas. Pô, você é o cara. Que Provérbios, que o Miguel já leu muito, chama de blandícias. Quando alguém vier com blandícias para você, dizendo: você é bom, cara, você é excelente, ó. Rapaz, você é um cara que eu admiro. Vem aqui, vamos roubar, matar e destruir. A Bíblia vai falar: quando alguém quiser seduzir você com blandícias, com elogio, blandícias, elogios, sabe, que não são verdadeiros, servem apenas para cebar você. Agora compara esse versículo, leu até o 18, não é isso? Aí compara esse versículo com o Salmo 126:5. Então, nós vamos encerrar, porque começou bem tarde. Vamos com calma. 126, versículo 5. Os irmãos agora estão entendendo a diferença do estudo de tribulação da primeira parte para a segunda? A primeira mostrou a tribulação como significado em si, e agora estão mostrando a prática. E olha, que eu digo para vocês, hein? Vocês ainda não tiveram tribulação, nenhum de nós tivemos. É uma coisa que eu creio firmemente, vou compartilhar o que eu creio com os irmãos. Os irmãos não são obrigados a crer, não. Mas antes de terminar de consumar tudo, de consumar assim a saída dessa terra já garantida por Deus, a sua vitória, ou seja, porque você prosseguiu em confiar nele, ainda vai acontecer uma última tribulação daquela que assim, o desespero das trevas, eu tenho que fazê-lo desistir. Eu tenho que fazê-lo desistir. Eu tenho que fazer. Quem já leu o livro da Peregrina sabe que o peregrino, quando venceu, a mulher dele foi incrédula. No livro, a Joyce tem o livro. Os demônios viram assim: não vamos fazer mais, vamos tomar cuidado com ela, porque demos mole com o marido e ele se salvou. Vamos, não é isso? Vamos lutar contra ela, porque ela está começando a lembrar das palavras do marido. É isso que acontece. As trevas investem em você e coloca coisas que você, sabe, para te corromper no teu caminho. Então lê 126, versículo 5. Lê, Joyce, por favor. Os que com lágrimas semeiam. Isso, peraí. Não, desculpe. Gente, isso é muito gratificante. Preste bem atenção e entristeçam o coração diante de Deus ouvindo isso. Vai, ó, lê bem devagar. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Continua. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. O que significa isso? Lê na sua, Miguel. O primeiro e o segundo. Com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Isso. Então, certo. Silva é igual também? Não. Lê, pode ler a sua. Eu quero que os irmãos prestem atenção nisso. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Tá vendo aí, Beth? Eu sempre falo o teu nome porque é o mais evidente aqui. Olha só. Tá vendo? Aquele que faz o quê? Não é mesmo? Primeiro. Aquele que leva a preciosa semente. Entenda a semente como a preciosidade de Deus. Não é a semente de, vou lá pregar a palavra, não. Tá falando, aquele que carrega a preciosa semente porque ele tem um alvo, não é isso? Ele quer o quê? Plantar. Mas há dificuldade para plantar. Continua, Silvia. Andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Tem alguma incerteza nessa frase? Não. Ainda colocou sem dúvida nenhuma. Voltará com alegria, mas isso é antes ou depois? Depois. Isso. Agora, olha bem, ainda não fiquem não. Salmo 119, 71. Esse é da Joyce. Se eu não me engano, esse é o versículo da Joyce, que
por mais que eu conhecesse, ela enfatizou para mim numa noite, falou assim, pai, olha o que eu li aqui, que tem tudo a ver com a minha vida. 119,71. Talvez seja do Miguel a partir de hoje, talvez seja a da irmã Beth, seja da Silvia, seja minha. Mas a Joyce, ela telefonou para mim quase bem tarde da noite, como ela costumava fazer, e citou isso para mim. Se eu não me engano, é isso. É isso. Então, citou. Pai, agora eu compreendo. Por quê? Por causa da tribulação, né, Joyce? Que você está vivendo. E enquanto a Joyce teve tribulação, a tribulação, eu vou testemunhar no lugar dela, a tribulação aconteceu com ela aquilo que ela não conseguia fazer com forças próprias. Ela começou a abandonar as seguranças humanas, não foi isso? Quando todos diziam, olha, não pare de fazer isso, você precisa, porque você está desse jeito. E ela confiou na palavra que alguém falou. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Mas eu não posso, confia no Senhor. Lê, Joyce. E depois o Miguel lê. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Olha aí, olha a pergunta que você fez feliz naquele dia. A pergunta feliz que eu estou dizendo. Assim, então é melhor que se passe pela aflição. Repete o versículo. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Olha bem, foi bom ler, Miguel. Mesma coisa, vai ler? Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse o decreto. Olha Na bem. minha outra Bíblia, que é quando a pessoa foi bom ter sido afligido. Isso, na minha tá aí. Quando eu estou lendo com os irmãos, tô deixando, foi bom ter sido afligido. Beth, tu já pensou, Beth, você chegar à condição de entendimento, ó, a condição de entendimento, de compreender isso, olha, na verdade não foi ruim, não. Foi bom, me levantou. Eu lembro da saudosa irmã Márcia, amiga nossa, minha, da Beth, de infância, que foi criada com a gente, faleceu tem, acho que em 2007 que ela faleceu, 2007 para 2008. Ela passou tribulação que eu digo em termos humanos, assim, aflições, com o casamento, com a situação dela, a parte espiritual. De repente, tudo que afligia ela prosperou e ela de repente se viu com câncer. E ela falou assim, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. Telefonou, eu lembro que eu estava no ônibus, ela telefonou me chorando, tinha acabado de vir do médico. Ela morreu 7 meses depois. E eu a consolei com a palavra, mas na verdade o que eu ouvi dela mais ou menos uns 3 ou 4 meses depois foi assim, surpreendente. Ela estava muito debilitada, ela sentou aqui, veio aqui na sala com a irmã dela, e sentou aqui porque ela estava querendo saber alguma coisa do INSS. E eu ouvi a frase assim, ela sorriu e falou assim, Jerônimo, não se preocupe comigo. Olha que coisa maravilhosa. Deus remiu a minha alma. Estou em paz. Aí as pessoas veem, essa é a fase da aceitação, não é isso que fala? Tem negação, raiva, não é isso? Revolta e, por fim, aceitação. Não deixe o diabo enganar vocês. Ela pronunciou com brilho nos olhos e falou assim, o Senhor remiu a minha alma. E sabe o que a irmã dela me contou, que ficou com ela até a hora da morte? Que ela teve aquela parada geral assim, que o médico falou assim, olha, você está quase lá. De repente, ela abriu os olhos e não tinha morrido ainda não. E viu a irmã, assim, eu já estou no céu. A irmã dela contou para mim, eu também conheci a irmã dela, falou que assim, não, minha irmã, você ainda não está no céu. Ah, tá. Fechou os olhos e morreu. Ela perguntou, olha, na hora da morte, ela conseguia lembrar, eu já estou no céu. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha o que vocês leram do Salmo. Aquele que caminha chorando. É bom, irmãos, é bom quando o teu choro tem a ver com Deus e não tem a ver com o mundo. Com as frustrações desse mundo. Não tem a ver. Então, Joyce, você lembra muito bem quando você pronunciava esse versículo, no auge de todo o sofrimento da minha filha. Ela lembrou, olha, pai, foi bom ter passado por isso, foi bom ter sido afligido, porque matou em mim tudo aquilo que não pertencia ao Senhor. Continua, para a gente terminar. Então, na verdade, ele usa o sofrimento como combustível da esperança. E também o Salmo 17, 3. Eu vou falar para os irmãos, tribulação faz com que você seja refinado. Sabe? Refina você.
refina. Mas entendam bem, irmãos, não tem como buscar a tribulação, eu quero ser refinado por Deus. Não tem como pedir, Senhor, envia. Não existe isso, não é bíblico. Não tem uma ênfase bíblica que eu pedir. Ela já acontece porque o teu caminho é o caminho para o Senhor. Então já acontece tudo na tua vida. Você não ora assim, manda a tribulação ou tira a tribulação, porque a gente não deve orar para tirar a tribulação, deve orar para perseverar nela. Se eu faço com que eu passe. Por isso, lê, Beth, o Salmo 17, versículo 3. Provaste o meu coração, Ó, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. ou seja, os pensamentos ruins que poderiam vir à minha mente, eu temi e não pronunciei contra o Senhor. Agora, a resposta desse versículo, a compreensão está no Salmo 44, 17 e 18. Depois, Miguel, quando a irmã Beth acabar de ler o Salmo 44, 17 e 18, você completa, bem pausadinho, com a voz bem firme, para a gente, se tiver diferença, para ter entendimento completo. É a resposta do Salmo 17, 3. Que ele diz assim, Senhor, o Senhor me provou, o Senhor verificou tudo na minha vida, e o Senhor falou para mim, não encontrei em você negação. Salmo 44, 17 e 18. Achou, Beth? Aí, Miguel, você lê, volta para o 17 e lê, assim que ela acabar de ler. Vai, lê, Beth. Tudo isto nos sobreveio. Todavia não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra o teu conselho. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Então, a tribulação não conseguiu fazer o quê com eles? Desviá-los e voltar o coração atrás. Não dá acesso não. Lê, Miguel. 17, 18. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem como inteiro da tua aliança. O nosso coração não voltou atrás. Os nossos passos desviaram do teu caminho. É como o crente fala assim, olha, veio para massacrar minha vida, mas eu não deixei de lembrar do Senhor nem um minuto. Nem um segundo deixei de lembrar. Por quê? Porque as promessas, elas nos alimentam quando nós estamos mal demais. Assim, eu tenho uma promessa de que minha vida foi remida e eu serei levado para lá. Então, Senhor, me dá força para resistir à tentação, para resistir àquilo que está me envolvendo para eu arrumar uma solução de outro lado. Correto, irmãos? Então, agora nós vamos encerrar, vamos ler um último versículo, mas antes eu anotei 3 conselhos para os irmãos, eu quero que os irmãos prestem atenção, eu anotei aqui, eu poderia esquecer. Olha, uma aplicação final de tudo que nós estudamos hoje. Ó. Não orar para evitar a tribulação. Não ore para evitar a tribulação, mas para perseverar nela com discernimento. Os irmãos entendem essa frase? Ó, eu não oro para, Senhor, me livra da tribulação, não. Senhor, meu Deus, que eu tenho que passar, eu sei. Mas me dê o quê? Para que eu entenda o final. Me dê o quê? Discernimento. Ou seja, eu quero ter discernimento, Senhor, para nunca ser enganado. Porque quando você está passando pela tribulação, pode vir uma vozinha de solução para você. E você fala assim, poxa, então vou fazer isso, porque isso vai fazer com que eu melhore, sabe? E não vai melhorar. O segundo conselho, reconhecer na tribulação a voz de Deus, que é muito difícil. Olha, reconhecer na tribulação a voz de Deus, que tanto adverte como consola. Reconhecer a voz dele. Tanto a tribulação pode servir para advertir você para corrigir você, como também para te consolar. Nunca esqueça isso. E o terceiro conselho, avaliar o próprio coração. Olha bem, avaliar o próprio coração. O que a tribulação está revelando em mim? Perguntem para vocês mesmos, o que a tribulação está revelando em mim? O que o resultado do meu caminho com Deus revela em mim, para que eu tenha conhecimento? Não é aquela frase, conhece-te a ti mesmo, não, tá? É o seguinte, Senhor, sonda o meu coração e fala comigo aquilo que eu preciso mudar, que eu necessito. Por exemplo, o Davi tem uma hora que ele tem dúvida, ele fala assim, Senhor, sonda o meu coração se eu te sirvo corretamente. Ele tinha dúvida, ele disse, eu não tenho como saber, Senhor, mas eu acho até que estou procedendo bem, mas só o Senhor pode me falar isso. Aí, irmãos, nós vamos ler esse último versículo aqui, está aqui no finalzinho, para que seja o início do estudo da semana que vem. Abre João 12, 27. Pronto, esse é o último versículo. 12, 27.
Lembra que eu falei que quando Cristo fala, devemos observar até as sílabas? Até as sílabas, quando Cristo fala, porque é discernimento espiritual. Então, capítulo 12, 27. Ó, tribulação, angústia, aperto intenso. Acharam aí? João 12, 27. Graças a Deus, Senhor, que coloca a compreensão no nosso coração por meio da palavra direta do Senhor Jesus Cristo. Olha bem. Lê, Silvia, por favor, o versículo de número 27. Agora minha alma está perturbada. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Ó, agora minha alma está atribulada. O que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Está entendendo o que Cristo está falando? Ué, não é a lógica? Pai, salva-me dessa hora? Mas eu esqueço que para o quê? Eu vim para essa hora. Ou seja, quando a tribulação acontece, eu fui avisado disso. Então eu posso dizer que isso é um conselho ou um exemplo? Jesus Cristo está dando um conselho ou está dando um exemplo? Exemplo. Se ele estivesse dando um conselho, ele falaria, ó, façam isso. Mas ele está dizendo, olha, o que vocês querem que eu faça? Está chegando a hora ruim, não é isso? Tem um texto que fala assim, eis que vem o maligno e que nenhuma parte ele tem comigo. Ou seja, ele vai começar a investir agora para me impedir. E ele fala, quando ele é capturado, pelo que ele é traído, ele fala assim, mas este é o poder e a hora de quê? Quem lembra? Das trevas. Então tem um momento que, Miguel, a tua é diferente essa tradução? É igualzinha? Repete aí na tua. 27. Agora minha alma está angustiada. O que direi? Pai, salva-me nessa hora? Não. Eu estou precisamente com um propósito que eu vim para essa hora. Isso! Então, se Jesus falou, o meu propósito foi esse, o que nós vamos fazer? Você pode falar alguma coisa, Ronaldo? Você pode se justificar diante de Deus? Isso mais impacto, né? Precisamente para essa hora do dia. Isso por isso que eu gosto de duas traduções, por causa da tradução em si, mas acostume-se mais com a erudição, ou seja, quando a palavra é mais erudita, como a da irmã Beth, a minha, ela possa você entender o significado das palavras. Ali já vai um pouco mais direto. Ou seja, o finalzinho, repete o final, Miguel. Não, foi precisamente com esse propósito. Precisamente com esse propósito, ou seja, é isso que tem que acontecer, eu não posso lutar contra o que tem que acontecer. Então isso aí não é um conselho, é o quê? Ele mesmo está se colocando como o primeiro de quê? Exemplo, ele não falou que no mundo teria as aflições? Irmãos, quando ele estava levando a cruz, lembra que ele falou para aquelas velhinhas que estavam chorando por ele? Os irmãos lembram que fizeram? Quem é que lembra? Ele estava carregando a cruz, chorando, meu Deus do céu, com pena dele. Chorar pelos nossos filhos. Ele fala assim, vem cá, por que vocês estão chorando por mim? Se fizeram isso com lenho verde, que era ele, olha, 3 aninhos só de ministério. Terminou nisso? Se fizeram isso com lenho verde, o que você acha que vão fazer com o seco, que eram eles? Que viviam já debaixo da lei e conheciam o Senhor, o que você acha que eles vão fazer com vocês? Não confiem, não. Eles vão matá-los. Porque para essa hora eu vim para essa hora. Então dá para entender que a tribulação, finalmente você entende que a tribulação é uma arma edificante quando recebida pelo crente com fé, coragem, unção, determinação e discernimento. Concordam com isso? Porque se não concordam, vocês podem falar. Eu creio firmemente, segundo a palavra de Deus, que a tribulação só tem um alvo. Ela pode até vir das trevas para parar você. Mas como as trevas são burras, ou seja, e elas sempre agem ao contrário e acabam sendo instrumentos para Deus, para edificação, não delas, mas a situação, ela simplesmente, quanto mais você bate, já viu aquele filho que quanto mais você bate, ele fica mais o quê? Eu não estou dizendo que essa regra, não estou dizendo assim, é um ditado. Quanto mais bate, pior fica. Parece que vai dando ódio, não é isso? Não quer dizer que o bater deve parar. É porque a pessoa é o quê? Vamos pegar pelo lado bom do discernimento. Resistente. Hã? Resistente. Não entendi. Resistente. Resistente.
Não vou deixar, marcado para uma coisa má, não vou mudar. Você já pensou essa resistência para o bem? Não vou deixar com que as trevas me atrapalhem. Outra coisa, isso é bom para o Miguel ouvir o que eu vou contar aqui. Miguel, tu tem 20 e vai fazer 21. Vai fazer? Já não completou 20? Não. 19. Então 20. Mas está dentro da idade. Passou já da adolescência, já é um jovem adulto. Os adolescentes, na época da escola dominical, chegavam em Jerônimo. Olha bem, entenda isso, principalmente o Miguel pela idade. Jerônimo, está acontecendo muita maledicência no nosso meio. As pessoas riem, contam maldades, contam o que fez, e isso tem tentado me contaminar, está me contaminando. Eu virei para a pessoa que hoje em dia é um chefe de família e casou e é um obreiro na igreja, não que estou dizendo na vida. Eu falei assim, e essa corrente chegar para você, pare-a. Então, Miguel, quando uma coisa, uma falácia, como é que a Bíblia diz, uma má conversação chega perto de você com um risinho de que é engraçado isso, corte na mesma hora, porque esse é o dever do crente, corta, dali em diante não vai passar. Ou seja, então você preservou a tua alma, dali em diante não vai passar. Você nunca será acusado do seguinte, você botou para frente, você até condenou por decência, mas praticou o mesmo depois. Ou achou legal. Já viu quando você está em paz com Deus e o pessoal mostra um vídeo heregezinho, mas que é engraçado? É alguém no púlpito fazendo piada e nós disfarçamos assim. Ficamos sem graça, porque não sabemos se rejeitamos aquilo ali e causa escândalo para aquela pessoa que está achando interessante. Hoje em dia se faz piada com a palavra de Deus. E os crentes compartilham o outro. Olha só, olha aqui, pessoas querendo ganhar likes, fazendo piadas com trabalhos no púlpito e com vida cristã. Então não compartilhe isso, irmão. Porque a vida do crente é uma vida de luta. E não se brinca com isso. Amém? Então guardem essa palavra final, João 12, 27, que vai ser o começo da complementação do último estudo do domingo. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Vamos colocar de pé, irmão? Vamos orar para finalizar. Senhor Deus e Pai, Deus bendito, Deus amado, Deus de misericórdia, Senhor da glória, Deus em que nós confiamos, Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos no fundo do nosso coração, eu te agradeço, Pai, porque, Senhor meu Deus, eu não tenho nada para falar para os meus irmãos, mas o Teu Santo Espírito opera nas nossas vidas, nos concedendo o entendimento, nos concedendo, Pai Santo, que a nossa mente se abra para que haja discernimento da Tua Santa Palavra e não sejamos enganados e levados por falsos conhecimentos, Pai Santo. Senhor Deus amado, alimenta a nossa vida de forma que tenhamos reconhecimento de que a vida aqui nesse mundo, enquanto desejarmos o céu, não será nada fácil para nós. Tentarão nos subjugar, Pai Santo. O mundo tentará fazer-nos desistir. As trevas se colocarão na nossa frente e tentará causar medo à nossa vida. Mas se o Senhor passar conosco, Pai Santo, se o Senhor estiver sempre conosco, não temeremos mal algum. Pai querido, concede a graça para que sejamos luzes perfeitas do Senhor para nossos familiares, Pai. Senhor meu Deus, as pessoas que alimentam timidez no coração, falem abertamente daquilo que recebeu, porque os tempos se abreviam, Pai Santo, e as pessoas estão partindo à nossa volta. E a culpa da morte delas, e muitas vezes não falamos para as pessoas, e nos envergonhamos de falar, mas que a Tua palavra esteja nos nossos lábios, como reconhecimento que estamos no caminho direto para o Teu reino, Pai Santo. Que sejamos pessoas totalmente negadas desse mundo, Pai querido. Que sejamos pessoas totalmente lançadas fora do sistema, Pai querido, mas que não sejamos pessoas negligentes com relação a Ti, Pai. Ensina-nos cada dia mais a buscarmos, a compreender-nos e a conhecer o Senhor, Pai Santo. Prossigamos em conhecer grandemente. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, Pai Santo. Muito obrigado, Senhor meu Deus, pelo entendimento que tem colocado na nossa mente e que, Senhor meu Deus, nos dê um dia diante do Senhor, um dia de paz, um dia de tranquilidade, Senhor meu Deus, não com relação a esse mundo, mas com relação à Tua palavra. Concede-nos essa graça em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados, irmão.